Você já percebeu que existe uma conexão profunda entre o estado da sua casa e o estado da sua mente? Já reparou como nos dias em que você acorda e encontra tudo fora do lugar, o dia inteiro parece desorganizado, pesado, como se você estivesse carregando um peso invisível nas costas? Isso não é coincidência. Existe um povo que descobriu esse segredo há séculos e transformou essa compreensão em um estilo de vida que os tornou não apenas os mais organizados, mas também os mais prósperos, saudáveis e equilibrados do planeta. Estou falando dos suíços. Os suíços não são apenas conhecidos por seus relógios de precisão, seus chocolates refinados ou seus bancos impecáveis. Eles construíram uma reputação mundial por algo muito mais profundo e transformador: a capacidade de manter ordem absoluta em suas casas, em suas vidas e, consequentemente, em suas mentes. E antes que você pense que isso tem a ver com dinheiro, cultura europeia ou algum tipo de privilégio genético, deixa eu te parar agora mesmo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com decisão, com escolha consciente, com a construção diária de hábitos que a maioria das pessoas simplesmente ignora, porque parecem pequenos demais para importar. A verdade inegável é que o povo suíço construiu toda uma civilização baseada em 3 pilares fundamentais que transformam não apenas residências, mas existências inteiras: precisão, manutenção e respeito pelo próprio espaço. E quando eu digo respeito pelo próprio espaço, não estou falando de decoração cara ou minimalismo estético para postar nas redes sociais. Estou falando de algo muito mais visceral, muito mais honesto. Estou falando de você olhar para o lugar onde você vive e reconhecer que aquele espaço merece o seu melhor, porque você merece viver no seu melhor. Esses 3 pilares não ficam confinados às fábricas de relógios ou aos laboratórios farmacêuticos suíços. Eles estão presentes dentro de cada casa, infiltrados em cada cômodo, respirando em cada canto da cozinha, do quarto, do banheiro, da sala de estar. Cada espaço é tratado como sagrado, não no sentido religioso, mas no sentido de que ali mora alguém que decidiu que merece paz, que merece funcionalidade, que merece acordar todos os dias, em um ambiente que contribui para a sua energia, em vez de drenar toda ela antes mesmo do café da manhã. Hoje, ao longo dessa conversa, você vai descobrir exatamente quais são os 7 hábitos específicos que os suíços praticam religiosamente. Não porque alguém os obriga, mas porque eles experimentaram os resultados e nunca mais conseguiram voltar para o caos. E aqui está algo que vai surpreender você. Napoleon Hill, o homem que estudou mais de 500 dos indivíduos mais bem-sucedidos da história da humanidade, identificou esses mesmos princípios como fundamentais, não apenas para casas organizadas, mas para vidas extraordinárias. Ele percebeu que a forma como uma pessoa trata seu espaço físico é um reflexo direto e inegável de como ela trata suas metas, seus relacionamentos, seu futuro. Porque vamos ser completamente honestos aqui, sem rodeios, sem politicamente correto, aquela bagunça que está acumulada no seu armário não está apenas ali ocupando espaço físico. Ela está na sua mente criando ruído mental constante. Ela está na sua energia, sugando vitalidade que você poderia estar usando para construir algo significativo. Ela está roubando sua paz todo santo dia, toda santa hora, sempre que você abre aquela porta e vê aquela pilha de coisas que você nem lembra que possui, mas que continua carregando como se fosse obrigação manter. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que já existiu, imperador de Roma no auge de sua glória, viveu e respirou esse princípio fundamental. Ele escreveu em suas reflexões pessoais uma verdade que atravessa milênios e continua válida até hoje: quanto menos possuímos, mais livres somos. Ele não estava falando de pobreza voluntária ou de abrir mão de conforto. Ele estava falando de libertação. Libertação do peso emocional que vem de acumular, de guardar, de manter coisas que não servem mais a nenhum propósito, além de nos lembrar constantemente de quem pensávamos que éramos ou de quem achávamos que deveríamos ser. Os suíços entenderam isso há gerações. Eles não são organizados por algum acidente genético ou privilégio de nascimento. Eles cultivaram, geração após geração, uma cultura inteira baseada em precisão, manutenção preventiva e respeito absoluto pelo espaço que habitam. E o resultado disso não é apenas estético. O resultado é paz profunda, é funcionalidade real, é a capacidade de acordar todos os dias e simplesmente viver,
sem gastar energia procurando coisas, sem se estressar com bagunça, sem carregar culpa por não conseguir se organizar. E olha, antes que você comece a criar desculpas na sua mente, deixa eu te dizer algo muito importante. Você não precisa de dinheiro para aplicar esses princípios. Você não precisa morar em um bangalô nos Alpes suíços, com vista para montanhas cobertas de neve. Você não precisa ter nascido em uma família organizada ou ter estudado engenharia de eficiência. Você só precisa de uma única coisa, e essa coisa está totalmente, completamente, absolutamente sob seu controle agora mesmo. Você precisa de decisão, decisão de que chega. Chega de viver pisando em coisas espalhadas pelo chão. Chega de passar 10 minutos toda manhã procurando a chave do carro que você jurou que deixou em um lugar específico, mas que misteriosamente desapareceu. Chega de se estressar com coisas, de brigar por causa de coisas, de sentir vergonha quando alguém inesperadamente toca a campainha e você precisa abrir a porta sabendo que do outro lado está o caos absoluto. Porque eu vou te falar agora uma verdade que dói no momento em que você ouve, mas que liberta assim que você aceita completamente a bagunça da sua casa, essa desordem física que você vê todos os dias e já se acostumou a ignorar. Não é apenas física, ela é emocional, ela é mental, ela é, sim, até espiritual, porque afeta a forma como você se sente sobre si mesmo, sobre sua capacidade, sobre seu valor. Quando você olha para a sua sala de estar e vê aquela pilha de roupa limpa que está descansando na cadeira há 3 dias, esperando para ser dobrada e guardada, você não está apenas vendo roupa, você está vendo procrastinação materializada. Quando você olha para aquele monte de papel em cima da mesa, contas que deveriam ter sido arquivadas, documentos que deveriam ter sido organizados, você não está apenas vendo papel, você está vendo a sua vida administrativa fora de controle. Quando você tenta abrir aquela gaveta e ela emperra porque está entupida de coisas que você nem lembra que existem, você não está apenas lidando com uma gaveta problemática, você está sentindo, fisicamente, a sensação de estar travado, de não conseguir avançar. Isso pesa. Mesmo que você tenha desenvolvido a capacidade de ignorar conscientemente, mesmo que você tenha se acostumado a viver assim, mesmo que você já nem perceba mais porque virou o seu normal. Isso pesa, e pesa muito. E esse peso não fica confinado à sua casa. Ele te segue para o trabalho, ele infiltra seus relacionamentos, ele contamina sua autoestima, ele sabota seus projetos antes mesmo de você começar. Os suíços compreenderam essa dinâmica há muito tempo e construíram uma cultura inteira, uma filosofia de vida completa, em torno de um conceito aparentemente simples, mas profundamente revolucionário quando aplicado consistentemente. Ordem externa gera ordem interna, e ordem interna gera vida melhor. Não é magia, não é sorte, não é privilégio, é causa e efeito direto e previsível. Ao longo desse vídeo, à medida que exploramos cada um dos 7 hábitos que transformaram a Suíça na referência mundial de organização e qualidade de vida, você vai perceber algo fundamental. Isso não é sobre ser perfeccionista neurótico que entra em pânico se um copo está 3 milímetros fora do lugar. Isso não é sobre criar regras rígidas que tornam sua casa um museu onde ninguém pode tocar em nada. É sobre algo muito mais humano, muito mais acessível, muito mais libertador. É sobre respeitar seu espaço porque seu espaço é a extensão física de quem você é. É sobre respeitar seu tempo porque cada minuto que você gasta procurando coisas ou limpando bagunça acumulada é um minuto roubado de algo que você realmente ama fazer. É sobre respeitar você mesmo, reconhecendo que você merece viver em um ambiente que te acalma em vez de te estressar, que te energiza em vez de te drenar, que te inspira em vez de te envergonhar. Se algo dentro de você, neste momento, está sentindo que chegou a hora de parar de conviver passivamente com o caos e começar a viver ativamente com paz. Se você sente que merece mais do que apenas sobreviver em meio à desordem, se você reconhece que sua casa deveria ser seu santuário e não mais uma fonte de estresse na sua lista já longa de preocupações, então eu quero que você faça algo agora mesmo. Eu quero que você comente com total sinceridade, sem vergonha, sem medo de julgamento: eu mereço paz em casa, porque você merece. E essa afirmação não é apenas um comentário em um vídeo, é uma declaração de intenção, é uma decisão pública, é um compromisso com você mesmo de que algo vai mudar a partir de hoje. Curta esse vídeo agora,
porque isso ajuda mais pessoas que estão exatamente na mesma situação que você a encontrarem essas informações que podem mudar completamente a forma como elas vivem. Inscreva-se no canal porque nós vamos continuar essa jornada juntos, destrinchando não apenas organização doméstica, mas princípios fundamentais de vida, bem vivida baseados em sabedoria testada através de gerações. E agora, respire fundo, acalme sua mente. E vamos começar a construir, hábito por hábito, tijolo por tijolo, o lar e a vida que você não apenas deseja, mas que você merece profundamente. Hábito número 1. A regra sagrada do caminho de volta. Na Suíça existe uma regra tão fundamental, tão básica, tão obviamente eficaz, que chega a ser quase ofensivo que precisemos explicá-la. Mas precisamos, porque a esmagadora maioria das pessoas simplesmente não a segue. A regra é cristalina na sua simplicidade. Se você tirou algo do lugar, seu trabalho não está completo, sua tarefa não está finalizada, sua ação não terminou até o momento em que você devolve aquele objeto exatamente para onde ele pertence. Napoleon Hill, depois de passar décadas estudando os hábitos e padrões mentais dos indivíduos mais realizados da história, costumava enfatizar repetidamente um princípio que muitos consideravam trivial demais para merecer atenção. Ele dizia, com a convicção de quem havia visto esse padrão se repetir centenas de vezes, que são as pequenas atitudes repetidas diariamente e não os grandes gestos ocasionais realizados quando alguém está observando, que pavimentam o caminho para conquistas extraordinárias. Parece tão simples que beira o ridículo, não parece? Então me explica uma coisa. Por que você deixa a chave do carro em cima da geladeira? Por que o controle remoto da televisão está debaixo do sofá, junto com 3 canetas que não escrevem e um recibo de compra de 2 meses atrás? Por que você tem que perguntar em voz alta? Alguém viu meu celular? Pelo menos 3 vezes por semana quando você mora sozinho? É porque você desenvolveu um hábito destrutivo disfarçado de praticidade. Você usa o objeto e, em vez de completar a ação devolvendo-o ao lugar correto, você simplesmente joga em qualquer superfície disponível naquele momento. Mesa, serve. Balcão, serve. Sofá, ótimo. Chão, por que não? E depois, inevitavelmente, você fica procurando feito louco, xingando sozinho, perdendo tempo precioso, elevando seu nível de cortisol e frequentemente culpando outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com a sua falta de disciplina básica. Epicteto, o filósofo estoico que passou grande parte de sua vida como escravo antes de conquistar sua liberdade e se tornar um dos pensadores mais influentes da Roma antiga, nos lembra constantemente de uma verdade inconveniente. Ele dizia que quem aprende a governar os detalhes aparentemente insignificantes da própria vida, quem desenvolve domínio sobre as pequenas escolhas diárias, desenvolve simultaneamente a força interior necessária para lidar com desafios muito maiores quando eles inevitavelmente aparecem. Tanto Napoleon Hill quanto Epicteto, separados por séculos e culturas diferentes, apontam para exatamente a mesma verdade fundamental por caminhos distintos mas convergentes. O grande é sempre, invariavelmente, construído no terreno do pequeno. Você não acorda um dia e magicamente tem disciplina para grandes projetos se você não tem disciplina para guardar sua chave no gancho. Na Suíça, esse comportamento de deixar coisas descansando aleatoriamente fora do lugar simplesmente não existe como norma cultural. Não é que não aconteça nunca, é que quando acontece, é imediatamente corrigido, não no dia seguinte, não quando alguém tiver tempo, mas agora, imediatamente, assim que a pessoa percebe. Usou algo, devolva ao lugar. Não existe depois eu guardo, não existe deixa aí que mais tarde eu resolvo. Não existe não vai fazer diferença agora. Simples assim. Sem exceções, sem negociações, sem meio termo. Porque eles sabem algo que você está prestes a compreender profundamente. Quando você permite que exista um depois eu guardo, esse depois rapidamente se transforma em amanhã, que se transforma em semana que vem, que se transforma em mês que vem, e de repente você está vivendo em um depósito caótico, onde nada tem lugar definido, e você não consegue encontrar nada sem uma expedição arqueológica. Esse princípio funciona porque elimina completamente, desde a raiz, o problema do acúmulo. Bagunça não acontece magicamente. Bagunça não se materializa do nada. Bagunça é o resultado acumulado de dezenas,
centenas de pequenas decisões de não completar ações. E quando você tem um lugar fixo para cada objeto que você usa regularmente, e quando você respeita religiosamente esse lugar, devolvendo o objeto sempre, toda vez, sem exceção, algo milagroso acontece. Simplesmente não há como bagunça se formar. Os suíços têm uma palavra para isso que não traduz perfeitamente para o português, mas a essência é poderosa. Eles chamam de Ordnung, que significa ordem funcional. Não é ordem estética apenas para impressionar visitas. É ordem que te deixa livre. É ordem que te serve. É ordem que elimina a fricção desnecessária da sua vida diária. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que vai revelar algo profundo sobre a conexão entre sua organização física e sua clareza mental. Se eu te dissesse que existe uma conexão direta, mensurável, cientificamente comprovada entre a bagunça da sua casa e a qualidade das suas decisões em todas as áreas da vida, você acreditaria, porque essa conexão existe, e ela é mais forte do que a maioria das pessoas imagina, quando tudo na sua casa está no lugar correto, quando você não precisa gastar energia mental procurando, quando você não se estressa com desordem visual constante, algo extraordinário acontece com sua capacidade cognitiva. Você não desperdiça energia preciosa com decisões triviais e estresse evitável, você simplesmente vive. Você se move através do seu dia com fluidez, com leveza, com a sensação profundamente satisfatória de que você tem controle sobre seu ambiente e, por extensão, sobre sua vida. Deixa eu te dar um exemplo concreto, específico, tangível de como isso funciona na prática. Você chega em casa depois de um dia longo de trabalho, você está cansado, mentalmente exausto, tudo o que você quer é tomar um banho, comer algo e relaxar. Você tira o sapato assim que entra e, em vez de chutar para qualquer canto ou deixar no meio do caminho onde alguém vai tropeçar, você coloca ele em um sapateiro organizado ao lado da porta, sempre ali, todo dia, sem pensar, automático. No dia seguinte, você acorda, ainda meio sonolento, precisa sair para o trabalho. Você vai direto até o sapateiro, pega seu sapato, calça e sai, zero estresse, zero tempo perdido, zero frustração. Você não gritou procurando o sapato. Você não culpou ninguém por esconder seu sapato. Você não chegou atrasado no trabalho porque perdeu 15 minutos procurando o maldito sapato que estava misteriosamente debaixo da cama. Você apenas viveu sua manhã com paz. Parece pequeno demais para importar? Essa é exatamente a armadilha mental que mantém a maioria das pessoas presas em caos perpétuo. São exatamente essas coisas aparentemente pequenas, esses momentos triviais, essas decisões que parecem insignificantes, que na verdade estão sugando sua energia vital gota por gota, dia após dia, ano após ano. Quando você não guarda as coisas no lugar certo, quando você não completa ações, quando você constantemente deixa tarefas pela metade, você está fazendo algo muito mais perigoso do que apenas criar bagunça física. Você está criando e reforçando um padrão mental profundamente destrutivo de desleixo. Seu cérebro, essa máquina de reconhecimento de padrões incrivelmente poderosa, aprende que está tudo bem deixar coisas incompletas, que está tudo bem empurrar com a barriga, que está tudo bem fazer meia boca. E essa programação mental, uma vez instalada e reforçada através de repetição constante, não fica confinada à organização doméstica. Ela contamina absolutamente tudo. Ela se infiltra no seu trabalho, fazendo você entregar projetos incompletos ou medíocres. Ela sabota seus relacionamentos, fazendo você quebrar promessas pequenas que eventualmente destroem confiança. Ela assassina seus sonhos, fazendo você abandonar metas no primeiro sinal de dificuldade porque, afinal, você já está acostumado a deixar coisas pela metade. O jeito que você trata seus objetos materiais, por mais triviais que eles pareçam, é o jeito que você trata a sua vida. Se você não respeita seus próprios pertences o suficiente para guardá-los adequadamente, como você vai respeitar suas próprias metas o suficiente para persegui-las consistentemente? Os suíços tratam cada objeto, não importa quão simples ou barato, com genuíno respeito. Não porque o objeto em si seja precioso, mas porque o hábito de tratar as coisas com cuidado é importante, porque esse hábito se replica em todas as outras áreas. Porque uma pessoa que guarda sua caneta adequadamente é a mesma pessoa que cumpre prazos no trabalho, que mantém compromissos nos relacionamentos, que persiste em metas de longo prazo.
Eu vou te contar sobre uma experiência que tive e que cristalizou esse conceito na minha mente de forma inesquecível. Eu conheci um senhor suíço aposentado em Zurique. Ele me convidou para tomar café na casa dele em uma tarde fria de outono. Quando entrei na casa, a primeira coisa que me impressionou não foi a decoração, que era bonita, mas não extravagante. Não foi o tamanho, que era modesto para padrões brasileiros, foi a completa e absoluta ausência de bagunça. Não havia absolutamente nada fora do lugar. Não havia pilhas de coisas esperando para serem guardadas. Não havia objetos aleatórios descansando em superfícies. Tudo tinha um lugar e estava naquele lugar. Mas o mais impressionante não foi isso. Foi observar o comportamento dele durante as 2 horas que passei ali. Ele servia água para mim, bebia também, terminava, levantava, lavava os copos imediatamente, secava e guardava no armário. Tudo isso enquanto conversávamos naturalmente. Não havia interrupção na conversa. Não havia produção dramática do processo. Era tão automático, tão integrado ao seu ser, que ele fazia sem sequer perceber que estava fazendo. Quando comentei sobre isso, sobre essa organização aparentemente effortless, ele me disse algo que nunca esqueci. Ele disse: "Não há esforço porque virou parte de quem eu sou. Quando algo vira hábito verdadeiro, não mais opção consciente, vira simplesmente a forma como você existe no mundo. Eu não penso em guardar. Eu apenas guardo. É quem eu sou." E ali, naquela cozinha impecável em Zurique, eu compreendi algo profundo. Organização no nível suíço não é sobre força de vontade aplicada constantemente. É sobre identidade transformada completamente. É sobre se tornar o tipo de pessoa para quem guardar coisas no lugar não é tarefa extra, mas sim parte inseparável de usar as coisas. Agora vamos tornar isso prático e aplicável para você, hoje, agora mesmo. No seu dia a dia, começando hoje, defina lugares absolutamente fixos para os objetos que você usa com mais frequência. Chaves, gancho específico ao lado da porta ou uma bandeja específica no console da entrada. Celular, carregador em lugar fixo onde você sempre deixa quando chega em casa. Bolsa, gancho específico ou prateleira específica. Carteira, mesmo lugar, sempre, sem exceção, e aqui está a parte crucial, a parte onde a maioria das pessoas falha espetacularmente. Depois de definir esses lugares, você precisa invariavelmente, sem negociação interna, sem só hoje vou deixar aqui porque estou cansado, devolver sempre, toda vez, todo dia, por semanas até que pare de ser escolha consciente e vire quem você é. Então comente agora, como compromisso público com você mesmo: eu sigo o caminho de volta. Porque uma casa que funciona de verdade, que serve você em vez de te sabotar, é uma casa onde você nunca precisa procurar nada. É uma casa onde você sabe, sem pensar, exatamente onde está cada coisa que você precisa. Estudos fascinantes em psicologia comportamental e neurociência mostram algo que vai te chocar. A pessoa média gasta aproximadamente 6 minutos por dia procurando objetos pessoais que ela mesma colocou em algum lugar, mas não lembra onde. 6 minutos pode não parecer muito, mas faça a matemática. 6 minutos por dia multiplicado por 365 dias por ano resulta em 2.190 minutos. Isso são 36 horas e meia por ano. 1 dia e meio inteiro da sua vida, perdido, vaporizado, desperdiçado procurando coisas que você não guardou adequadamente. Agora imagine a paz, a sensação de controle, o tempo recuperado, a energia economizada de ganhar essas 36 horas de volta. Imagine o que você poderia fazer com 1 dia e meio extra de vida útil todo ano, ler aquele livro que você comprou e nunca abriu, passar tempo de qualidade com pessoas que você ama, trabalhar naquele projeto paralelo que pode mudar sua vida, simplesmente descansar sem culpa, porque você realmente tem tempo. É exatamente isso que os suíços têm e que você pode ter também, não através de alguma mudança radical impossível de sustentar, mas através de uma única decisão simples, repetida até virar identidade. Se você não sabe onde algo está, você não tem controle sobre sua vida. Se você precisa procurar objetos básicos rotineiramente, você está vivendo em caos mesmo que não reconheça conscientemente porque se acostumou. E se colocar coisas no lugar correto, se seguir o caminho de volta religiosamente, já te devolve tempo, sanidade e sensação de controle. Então o próximo passo é absolutamente inevitável.
não opcional. É necessário, inegociável. Você precisa remover, eliminar, expurgar tudo aquilo que nunca deveria ter estado no seu espaço em primeiro lugar. E aqui, neste próximo hábito, você vai perceber algo libertador, mas inicialmente desconfortável. Não se trata realmente de jogar coisas fora. Trata-se de recuperar sua própria vida que está sendo sufocada por excesso. Hábito número 2. O descarte cirúrgico e sem misericórdia. Agora chegamos à parte que realmente dói. A parte que todo mundo sabe intelectualmente que precisa fazer, mas emocionalmente resiste com todas as forças. A parte que você vem adiando há meses, talvez anos, sempre encontrando desculpas perfeitamente razoáveis para empurrar mais um pouco. Estou falando do descarte, do desapego material, da eliminação cirúrgica de tudo aquilo que está ocupando espaço precioso na sua casa e na sua mente, sem oferecer absolutamente nenhum valor funcional em troca. Na Suíça existe uma mentalidade cultural extremamente clara, quase brutal na sua honestidade, sobre pertences materiais. A regra é simples e não admite exceções emocionais. Se você não usou algo em 12 meses completos, se aquele objeto não serviu nenhuma função prática ou trouxe nenhuma alegria genuína em um ano inteiro, então ele é oficialmente peso morto, e peso morto não tem permissão para morar na sua casa. Ponto final. Sem discussão, sem negociação emocional. Mas eu já consigo ouvir a voz na sua cabeça protestando veementemente contra isso. Ah, mas e se eu precisar exatamente dessa coisa específica logo depois de descartar? E se surgir uma ocasião onde isso seria útil? E se eu me arrepender? E se nada? Se você não precisou em 12 meses inteiros, cobrindo todas as estações do ano, todos os feriados, todas as ocasiões possíveis, você simplesmente não vai precisar. Ponto. Você não está guardando por racionalidade ou planejamento inteligente, você está guardando por medo, por apego emocional irracional, por culpa do dinheiro que gastou e nunca recuperou através de uso real. E enquanto você mantém esse objeto que nunca usa por motivos puramente emocionais, ele está ocupando espaço físico valioso que poderia ser usado para coisas que você realmente precisa. E mais importante, ele está ocupando espaço mental, gerando aquela sensação sutil, mas constante de peso, de excesso, de estar soterrado. Napoleon Hill, depois de décadas analisando os padrões de comportamento das pessoas mais realizadas e bem-sucedidas, nos lembra repetidamente de um princípio que parece contraditório inicialmente, mas é profundamente verdadeiro quando você examina com honestidade. Ele dizia que quando soltamos o que nos prende, sejam coisas materiais, sejam pessoas tóxicas, sejam até crenças limitantes ultrapassadas, nós abrimos espaço, tanto físico quanto psicológico, para novas oportunidades e crescimento genuíno poderem entrar. O desapego, contrariando o que nossa mente apegada quer acreditar, não é perder, não é diminuir, não é ficar com menos. É liberar espaço interno e externo para que prosperidade, paz e funcionalidade real possam finalmente entrar e se estabelecer. É impossível encher um copo que já está cheio de água suja. Você precisa esvaziar primeiro. Vou te dar exemplos concretos, específicos, que provavelmente vão te fazer sentir atacado pessoalmente, porque eu estou literalmente descrevendo sua casa agora mesmo. Você tem quantas canetas na gaveta da sua escrivaninha ou da sua cozinha? 20, 30, 40? Seja honesto. E dessas todas, quantas você realmente usa regularmente? 2, talvez 3. Se você for generoso na contagem, o resto está ali apenas enchendo volume, criando a ilusão de organização impossível. Metade dessas canetas nem escreve mais. A tinta secou há anos. A outra metade você nem lembra que existe. Você compra caneta nova porque não acha caneta, enquanto tem 40 na gaveta. Mesma dinâmica exata com roupa. Você tem um guarda-roupa absolutamente entupido, explodindo, onde você mal consegue pendurar mais uma peça. Mas no dia a dia, na vida real, você usa sempre as mesmas 10 ou 15 peças, sempre aquela calça jeans que fica bem, sempre aquelas 3 camisetas confortáveis, sempre aquele vestido que te deixa confiante. O resto, a vasta maioria do seu guarda-roupa, está ali apenas te fazendo sentir culpa toda vez que você abre a porta. Gastei tanto dinheiro nessa roupa e nunca usei. Comprei achando que seria útil e ficou com a etiqueta. Ganhei de presente e não tive coragem de doar. Pois é, mas guardar essas roupas
não vai magicamente fazer você usá-las. Guardar só vai fazer você carregar peso emocional, peso físico e peso visual constante. E não subestime o quão pesado isso realmente é. Não é apenas peso físico de objetos ocupando espaço, é peso emocional massacrante. Cada vez que você abre aquele armário absolutamente entupido, aquela gaveta que não fecha direito porque tem coisa demais espremida, você sente uma mistura tóxica de emoções negativas. Você sente culpa por ter gasto dinheiro em coisas que não usa. Você sente vergonha por não conseguir se organizar. Você sente incapacidade perguntando-se: por que diabos eu não consigo resolver isso? Porque todo mundo parece lidar com isso melhor do que eu. E a resposta para essas perguntas autoacusatórias não é que você seja incompetente ou preguiçoso. A resposta é que você está tentando fazer algo literalmente impossível. Você está tentando organizar excesso, e excesso, por definição, não pode ser organizado de forma sustentável. Excesso só pode ser descartado. Não existe sistema organizacional no planeta que funcione quando você tem 3 vezes mais objetos do que espaço disponível. Os suíços não caem nessa armadilha mental porque eles operam sob uma filosofia muito diferente. Eles não acreditam em sobreviver com pouco por ideologia minimalista da moda, eles acreditam em viver com o certo, com exatamente o que você realmente usa, com o que genuinamente funciona na sua vida real e não na vida imaginária que você acha que vai viver algum dia. Isso é praticidade pura, eficiência radical, porque aqui está a verdade matemática que ninguém quer enfrentar. Quanto mais coisas você possui, mais coisas você precisa limpar regularmente. Mais coisas você precisa organizar constantemente. Mais coisas você precisa lembrar onde estão. Mais coisas você precisa cuidar e manter. É trabalho infinito, é manutenção perpétua constantemente drenando sua energia e seu tempo limitado. Agora, quando você vive apenas com o essencial, com o que você genuinamente usa e valoriza, algo mágico acontece. A vida simplesmente flui. Você abre o armário e vê imediatamente as opções disponíveis. Você não fica fuçando atrás de coisas. Você não fica procurando aquela peça específica que você sabe que tem, mas não consegue encontrar. Você não fica se estressando toda manhã antes de sair para o trabalho. Então vamos tornar isso acionável agora mesmo com um método específico, testado, que funciona se você realmente seguir sem trapacear. Primeiro, e isso é absolutamente crucial, escolha um lugar pequeno para começar. Não tente fazer a casa inteira em um final de semana, em uma explosão heróica de energia que vai durar exatamente 4 horas antes de você desistir exausto e frustrado. Isso não funciona. Nunca funcionou. Nunca vai funcionar. Você precisa de pequenas vitórias consistentes, não de grande batalha épica que termina em derrota desanimadora. Escolha uma gaveta, uma prateleira, um canto do armário. Só isso. Algo que você consegue completar totalmente em 30 minutos. Segundo passo, pega absolutamente tudo que está naquele espaço e coloca em cima da cama ou em cima de uma mesa grande. Tudo, sem nenhuma exceção. Você precisa ver a quantidade física real. Você precisa sentir o peso acumulado. Porque enquanto tudo está escondido dentro da gaveta, apertado, comprimido, sua mente consegue enganar você sobre quanto você realmente possui. Mas quando você despeja tudo em cima da cama e vê aquela pilha absurda de objetos, você tem um momento de choque genuíno. Meu Deus do céu, eu tenho tudo isso dentro de uma gaveta pequena. Como isso é fisicamente possível? Você tem. E metade dessas coisas você nem lembrava que existia até literalmente agora, quando está olhando para elas pela primeira vez, em meses ou anos. Terceiro passo, e aqui é onde a honestidade brutal é absolutamente necessária. Divide tudo em 3 pilhas mentalmente claras. Pilha 1. Coisas que eu uso regularmente, que servem função real na minha vida atual e não na vida imaginária que talvez eu viva algum dia. Pilha 2. Coisas que eu uso ocasionalmente, tipo 2 ou 3 vezes por ano. Pilha 3. E essa é a categoria mais importante. Coisas que eu nunca uso, mas estou guardando por insegurança emocional, apego irracional ou culpa por dinheiro desperdiçado. A pilha 1 volta para o lugar, mas agora organizada adequadamente, com espaço para respirar, onde você pode ver e acessar tudo facilmente. A pilha 2 você olha com honestidade brutal e faz a si mesmo perguntas difíceis. Uso ocasionalmente realmente significa o quê? 2 vezes no ano passado inteiro?
Então não é ocasionalmente. É quase nunca. E quase nunca precisa ir para a pilha 3. A pilha 3 é onde mora toda a verdade desconfortável. É onde está todo o apego emocional não resolvido. É onde você está guardando coisas que objetivamente não servem mais nenhuma função. Mas você não tem coragem de soltar, porque isso significa admitir o erro de ter comprado, significa aceitar a perda do dinheiro gasto, significa confrontar quem você imaginava que seria versus quem você realmente é. Aqui está o que você faz com a pilha 3, e isso pode parecer brega inicialmente, mas é psicologicamente poderoso. Pega cada objeto individualmente, segura na mão e agradece genuinamente em voz alta ou mentalmente pelo tempo que ele foi útil ou pela lição que te ensinou sobre seus próprios padrões de consumo. E então deixa ir, doa para quem pode usar. Vende se tiver valor de revenda. Descarta adequadamente se não servir para ninguém, mas tira da sua casa, remove da sua vida, libera o espaço e implementa imediatamente a regra sagrada para evitar acúmulo futuro. Um objeto novo entra, um objeto velho sai. Quer comprar camisa nova? Fantástico! Escolhe uma camisa velha que você não usa mais e doa antes de trazer a nova para casa. Quer comprar livro novo? Maravilhoso! Mas escolhe um livro que você já leu e não vai reler e passa para frente. Isso mantém equilíbrio constante. Então comenta agora: eu descarto cirurgicamente, porque aquilo que não está te servindo está, por definição, te pesando, e você merece viver leve. Você merece espaço para respirar, literal e metaforicamente. Parabéns! Você acabou de realizar descarte cirúrgico em um espaço pequeno. Você provou para si mesmo que consegue, mas não se iluda achando que a batalha acabou, porque o inimigo ainda não caiu completamente. O excesso não volta de uma vez só em uma avalanche óbvia. Ele é sorrateiro. Ele infiltra aos poucos, esgueirando-se pelas brechas, pelos depois eu arrumo, pelos amanhã eu guardo, pelos agora estou com preguiça, e é exatamente nessa infiltração gradual que a maioria das pessoas perde completamente a guerra, mesmo tendo vencido algumas batalhas iniciais. Se você não dominar o próximo hábito, tudo que você descartou com tanto esforço volta, e volta pior, mais rápido do que você imagina possível. Prepare-se. Hábito número 3. Limpeza em microdoses constantes. Aqui vai uma verdade absolutamente devastadora, que ninguém quer ouvir, mas que todo mundo precisa desesperadamente aceitar: a famosa faxina de sábado, aquela tradição sagrada de deixar acumular sujeira durante a semana inteira, para então dedicar metade do seu único dia de descanso esfregando e limpando freneticamente, simplesmente não funciona. Nunca funcionou eficientemente. E está sabotando sua paz de forma brutal. Sabe por quê? Porque você passa a semana inteira acumulando caos progressivamente. Segunda-feira deixa a louça na pia porque chegou tarde. Terça adiciona mais louça porque estava cansado. Quarta, as roupas começam a acumular porque não teve tempo. Quinta, a poeira está visível. Sexta, você nem nota mais porque normalizou. E então chega sábado de manhã. Você acorda, toma café, olha ao redor da casa e pensa com genuíno horror: meu Deus, onde exatamente eu estou morando? Como chegou nesse ponto? E aí você se condena a passar 4, 5, às vezes 6 horas do seu precioso final de semana limpando intensamente, esfregando de joelhos, suando, estressando, horas que você poderia estar descansando genuinamente, fazendo algo que você realmente gosta, passando tempo com pessoas que ama, trabalhando em projetos pessoais significativos. Mas não, você está de 4 esfregando azulejo, odiando a vida, porque decidiu que deixar acumular era mais fácil do que manter constantemente. Napoleon Hill, com aquela clareza penetrante que vinha de observar padrões reais em pessoas reais, costumava lembrar que o verdadeiro poder, o poder sustentável e composto, nunca está em grandes explosões heróicas de esforço ocasional que esgotam completamente. Está nas pequenas ações aparentemente insignificantes repetidas todos os dias, sem exceção. São essas ações micro que multiplicam resultados exponencialmente e constroem habilidades duráveis. Da mesma forma, Marco Aurélio, comandando literalmente um império enquanto filosofava nas poucas horas de silêncio que conseguia arrancar de dias impossíveis, aconselhava que cada pessoa cumpra seu dever diário, por menor e mais trivial que ele pareça no momento, porque é no detalhe repetido que se forma o caráter verdadeiro
e, consequentemente, o destino final. Ambos, separados por séculos, mas unidos pela sabedoria, apontam para exatamente a mesma verdade inegável. A vitória real nasce na rotina consistente, não no momento grandioso ocasional. Na Suíça, o conceito de deixar sujeira acumular para limpar tudo de uma vez simplesmente não existe como prática cultural normal. Eles não permitem acúmulo porque sabem algo que você está prestes a compreender visceralmente. Eles limpam no momento, na hora, imediatamente assim que algo suja, antes que tenha tempo de endurecer, grudar, espalhar ou multiplicar. Sujou a pia enquanto lavava a mão? Passa um pano rápido agora mesmo, 15 segundos. Terminou de cozinhar e tem gordura no fogão? Limpa antes de sentar para comer, enquanto ainda está relativamente fresco. Caiu migalha no chão enquanto comia torrada? Pega um pano ou vassourinha e remove na hora. Não amanhã, não quando tiver vontade. Agora. Parece exagero neurótico para você? Parece perfeccionismo irritante? Não é nenhum dos dois. É eficiência radical, é matemática simples, é inteligência prática. Porque quando você limpa qualquer sujeira no momento em que ela acontece, enquanto ainda está fresca e solta, leva literalmente 30 segundos com esforço mínimo. Mas quando você deixa para depois, quando você permite que aquela gordura do fogão esfrie e endureça, quando você deixa aquela sujeira na pia secar e calcificar, quando você permite que aquela mancha no chão se fixe por dias, você transformou uma tarefa de 30 segundos em uma tarefa de 10 minutos exaustivos, exigindo produto químico forte, escova, força física e bastante raiva acumulada. Qual abordagem é realmente mais inteligente? Qual realmente economiza mais tempo e energia quando você calcula honestamente no médio prazo? Os suíços aplicam conscientemente o que eles chamam de limpeza em microdoses. São pequenos gestos distribuídos ao longo do dia inteiro que mantêm a casa constantemente em estado aceitável, sem nunca exigir grandes blocos de tempo dedicados. Não precisa de agenda, não precisa de hora marcada, não precisa de planejamento elaborado. É só manter movimento constante.